capítulo 36, o verso 26 e 27. Que Deus abençoe o pastor João Bispo e toda a sua igreja por esta oportunidade, amém? Ezequiel 36, 26, verso 26 e 27. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardareis os meus juízos e os observeis. Nosso Pai Celestial, que o Senhor possa nos ajudar nesta tarde, nos dando um bom tempo em torno da Sua palavra. Em Teu nome te pedimos, Senhor, que o Senhor esteja conosco. Amém. Os irmãos podem se assentar. Vamos falar um pouquinho sobre, como o irmão Brana pregou, a personificação do cristianismo. Baseado nesta mensagem que o irmão Brana pregou, baseado nesta escritura que o irmão Brana leu, falou sobre a personificação do cristianismo. Ou seja, personificar quer dizer encarnar algo de maneira perfeita. Tem horas que, como diz na mensagem A Festa das Trombetas, 238, onde o irmão Brana diz que Cristo estava personificado na sua palavra, feito carne no nosso meio, que é estar encarnado, uma escritura que se tornou carne, a profecia de algo que estava para o futuro e que acabou de materializar bem diante dos nossos olhos, se personificou. Aquela escritura tem uma personalidade. Mas aqui a personificação do cristianismo, irmão Brana está mostrando como as pessoas tratam de imitar o cristianismo. Elas não conseguem chegar até o fim e receber o batismo com o Espírito Santo, por isso personificam. E as pessoas são personificadoras do cristianismo sem saber que são personificadores. A maneira hoje de um homem tentar se salvar, um homem que está no mundo, a mulher que está no mundo e que sabe que precisa mudar de vida, sabe que Jesus Cristo é o único caminho, e ele necessita de uma mudança, de uma conversão. Logo ele pensa: eu preciso ir para a igreja. Não é isso certo? E ao ir para a igreja, na organização, nos seus ensinamentos, ele não vai conseguir obter tudo o que ele precisa para receber o batismo com o Espírito Santo, mas vai viver uma vida de personificação. Irmão Brana diz na mensagem: como fui com Moisés, assim serei contigo, que a denominação, a organização tem falhado. As denominações têm falhado porque elas não conseguem produzir no homem a experiência do batismo com o Espírito Santo. Seja qual for o nome da denominação,
elas têm falhado. Igreja Batista, Igreja Metodista, Igreja Luterana, Igreja Católica, Igreja Pentecostal, Igreja da Mensagem, tem falhado. Porque a maneira como nós enxergamos as coisas é que Deus precisa de filhos e filhas batizados com o Espírito Santo, batizados nesse reino, que nunca mais retrocedam ao mundo, que nunca mais retrocedam ao pecado. E esta experiência do batismo com o Espírito Santo, ela é uma vez só. O crente batizado com o Espírito Santo, ele tem aquela experiência uma única vez na vida, e ao longo de toda a sua vida ele vai viver por aquela experiência e nunca mais regressará para trás. Eu, meus irmãos, na minha modesta percepção, vemos que as pessoas não têm conseguido atingir o batismo com o Espírito Santo. As pessoas deveriam perceber que quando elas falham, deveriam fazer um scanner da sua vida, assim. Se falhou, toda aquela trajetória, aquele processo que ele passou até sua falha, não foi válido, não conseguiu atingir o batismo com o Espírito Santo. Os pastores, os pregadores, os membros, quando caem, quando retrocedem, deveriam pensar: tantos anos de crente e eu não consegui o batismo com o Espírito Santo. Porque Jesus diz que o homem que ouve suas palavras e as pratica é semelhante ao homem que edificou sua casa sobre a rocha, o qual veio a tempestade, vieram os ventos, a chuva forte, e a casa não caiu. Se o homem consegue ser batizado com o Espírito Santo, a sua casa não cai. Não há maneira de derrubar um crente batizado com o Espírito Santo. Mas por que frisar estas coisas? Porque, meus irmãos, nós temos o privilégio de receber o batismo com o Espírito Santo. E ter o privilégio de ser batizado com o Espírito Santo é coisa para pouquíssimas pessoas. As denominações não têm o privilégio de serem batizados com o Espírito Santo. Porque para ser batizado com o Espírito Santo, você precisa conhecer alguém que tenha o Espírito Santo. O Espírito Santo já havia caído no dia de Pentecostes em Jerusalém, e muito tempo depois, quando Paulo estava passando por Éfeso, ele encontrou um grupo de crentes que não eram batizados com o Espírito Santo e nem tinham ouvido que havia Espírito Santo. O que eles precisavam? Eles precisavam daqueles homens, precisavam de Paulo, que tinha o Espírito Santo, para que pudessem ser tocados por ele e receberem o batismo com o Espírito Santo. Porque a igreja recebe do batismo do Espírito que está no pastor. A igreja recebe o batismo do que está no pregador. E nós temos tido o privilégio. Nós temos tido o privilégio de ter um mensageiro com o Espírito Santo. William Marion Branham tinha o Espírito Santo. Precisava tocar mais alguém para que este outro alguém recebesse o batismo com o Espírito Santo, e se esse outro alguém tocasse em nós.
Você entende porque eu digo que nós temos o privilégio de receber o Espírito Santo? Você não pensa que as denominações, quando você olha pela televisão, aquelas pessoas com suas mãos alçadas, chorando e cantando, não pensa que é o batismo com o Espírito Santo. Não é o batismo com o Espírito Santo. Eles estão abrindo seus corações para os demônios. Mas na igreja, oh, mas ele é ex-batuqueiro, ele é ex-macumbeiro, ele é um ex-drogado, ele é um ex-assaltante. Bom, só mudou a classe de demônio. Saiu um demônio mais violento para atingir as outras pessoas, e agora entra um outro demônio violento que vai atingir sua vida. Meus irmãos, estas coisas são duras de se dizer, são duras de se pregar, mas as pessoas precisam saber que nas denominações não existe o batismo com o Espírito Santo. Mas também nos perguntamos, será que as pessoas estão importando em receber o Espírito Santo? As pessoas vão à igreja não se importando com o batismo com o Espírito Santo, elas se importam em receber a cura, em receber a solução de problemas, em receber o emprego porque está desempregado, eles querem saldar dívidas, eles querem fazer uma porção de coisas, e nessa lista não está o principal, que é o batismo com o Espírito Santo. Por isso, uma personificação do cristianismo. Irmão Branham diz, parágrafo 72, 73 dessa mensagem, nós necessitamos do Espírito Santo, não de um ensinamento intelectual. O irmão Branham começa a falar sobre a intelectualidade, onde as igrejas estão baseadas em intelectualidade, estão baseadas em ensinamentos, estão baseadas em histórias. Tem igreja baseada em sonhos, tem igreja baseada em pulos e gritos, tem igrejas baseadas em arrepio, tem igreja baseada em fazer boas obras, filantropia, ajudar os pobres. Meus irmãos, nós temos que estar baseados no Espírito Santo. Porque se nós não estivermos baseados e com o Espírito Santo, nós seremos vulneráveis ao pecado. Qualquer dia o diabo vai nos cirandar. Meus irmãos, 73, a personificação do cristianismo. É um tempo de mudança, é um tempo de boas novas, é um tempo de revelação. Como que pode nós sermos participantes desse tempo? Como que pode nós sermos privilegiados em viver nesse tempo? Escutar coisas que os irmãos da primeira era não escutaram. Bom, nós lemos na Bíblia as coisas que eles fizeram, como eles curaram enfermos, como eles expulsaram demônios, como eles andaram com Jesus, como eles ouviram a voz do Senhor Jesus. Como o irmão Branham diz, eu gostaria de estar lá quando ele abriu seus braços e disse: vinde a mim. Como nós gostaríamos de estar lá, sentado à beira do monte, ouvindo Jesus pregar o sermão da montanha. Como nós gostaríamos de estar lá, quando ele com 5 pães e 2 peixinhos alimentou uma grande multidão. Como nós gostaríamos de estar lá naquele barco, quando nós por um pouquinho de tempo estaríamos apavorados, mas logo ele mandou a tempestade acalmar e o vento parar. Porque aquilo ali ia causar uma emoção em nós, ia causar arrepio. Você entende? Como nós gostaríamos de estar lá, porque está escrito na Bíblia, mas nós não estamos lá, nós estamos com Ele aqui. Você entende? Como nós nas denominações pensávamos que Jesus foi lá, Jesus fez lá, Jesus operou lá, e nós tínhamos uma concepção intelectual que Jesus estava tão distante de nós que nós nunca poderíamos enxergá-lo, tocá-lo, ouvi-lo, senti-lo.
Meus irmãos, mas quando recebemos o batismo com o Espírito Santo, nós vemos que ele não foi somente lá, que ele não foi tão somente lá na América do Norte, nos dias de William Marion Branham. Nós temos o privilégio de vê-lo aqui, nós temos o privilégio de vê-lo aqui no Brasil, nós temos o privilégio de ver a Escritura personificada, feita carne no nosso meio. Nós temos o privilégio de conhecer João. Você entende? Nós temos o privilégio de ser a sequência do capítulo 10 de Apocalipse, quando ele se terminou em Apocalipse 10, 1 a 7, com o finalizar da mensagem do sétimo anjo. Nós temos o privilégio de ser Apocalipse 10, 8 a 11, de ter uma mensagem de prosseguimento. E essa mensagem, ela é de advertência, ela é de juízo, ela é de salvação. Esta mensagem é a mensagem do amor. Esta é a mensagem da paz. É também a mensagem da guerra. As pessoas acham que ao pregar a terceira etapa, nós não devemos guerrear e não devemos pelear. Nós estamos peleando. Porque a Bíblia diz, irmão Branham ensina, que na terceira etapa foi o lugar das mais terríveis batalhas, porque tinham que expulsar aqueles gigantes, e muito sangue foi derramado na terceira etapa. Muita cabeça de gigante foi tirada, muito braço cortado, muita espada enfiada. Que carnificina, não é, meus irmãos? Mas é uma carnificina assim de espada no diabo, nos adversários, uma espada no pecado, uma espada na mentira, uma espada na personificação. Você entende? Você vê crentes assim com a Bíblia na mão, logo você pensa, é uma boa coisa ter uma Bíblia, é uma boa coisa ir para uma igreja, porque de certa maneira, irmão Branham diz, prefiro ter alguém na igreja do que ter ali na esquina, numa roda de samba, num bar. O irmão Branham não falou samba, mas trazendo para o nosso português, num bar, não é verdade? Mas as pessoas chegam tão perto e não conseguem receber. As pessoas chegam perto e não conseguem a salvação. O que fazem? Personificam. Meus irmãos, eu quero que você pegue isto, nunca deixe isso escapar. Se necessitássemos apenas da concepção intelectual do homem, não precisaríamos do Espírito Santo. Se a igreja é para ser regida e governada pelo intelecto, pelo programa educacional e pelo intelecto da humanidade, não necessitamos do Espírito Santo. Isso tem para os críticos teólogos, isso tem para os batistas, para os pentecostais, isso tem para os crentes da mensagem que gostam de estudar. Deus nunca manifestou-se através do estudo. Deus nunca manifestou através de um grupo de homens que se reúnem para formalizar regras, de acordo com o capítulo tal e versículo tal, a reunião realizada no dia tal, encabeçada pelo presidente tal, estando presente os irmãos tal, decidiram que não poderá fazer, que isso é um grupo de homens, é Roma, é paganismo. Verdade. A igreja não é conduzida pela educação, pela intelectualidade, porque o intelecto, meus irmãos, ele raciocina, entende? A intelectualidade atrapalhou que os judeus pudessem ver o Messias. Você vê que as pessoas que puderam ver que Jesus Cristo era o Salvador, era o Messias, eram as pessoas mais pobres, eram aqueles que não tinham instruções, eram aqueles homens indoutos, pescadores, homens da classe mais baixa possível. Por quê? Porque eles não eram estudados, eles não eram intelectuais. Verdade. Pedro
prostitutas não eram intelectuais aquelas que se salvaram. Mas o povo hoje vai pela intelectualidade. O povo hoje vai pelo raciocínio. O povo hoje vai pela mentalidade. E a mentalidade te diz que você deve pertencer a uma grande igreja. A intelectualidade vai guiar você para o maior templo da cidade. Porque pelo seu intelecto você vai achar: Deus está aqui. Por causa da grandiosidade de Deus, Deus está nesse templo. E Deus estava fedendo a esterco de vaca na manjedoura, e não estava no palácio de Herodes. Você entende? Você entende que a palavra de Deus, ela está sempre no lugar mais humilde? Você entende que a palavra de Deus, ela é manifestada sempre no menor grupo de pessoas? Menor grupo de pessoas? Jesus já disse: onde tiver 2 ou 3, porque sabia, eu vou dar uma chance para o meu povo e vou animá-los. Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Certo, meus irmãos? Onde tiver 2 ou 3, você e sua esposa, você e seu filho, você sozinho, é você e a internet, já é 2. Você entende? É você e o CD. Ali eu estarei no meio deles. Por quê, meus irmãos? Porque não personificamos, porque agimos, porque recebemos o Espírito Santo. Oh, meus irmãos, não necessitamos, se é pelo programa educacional e pelo intelecto da humanidade, não necessitamos do Espírito Santo. E se for para ser governado pelo Espírito Santo, não precisamos do intelectual. É um ou outro. O intelectual, irmão Branco, ele arrasou. O intelectual, ele bate de frente com Deus, certo? Porque o intelectual, os judeus pensavam que quando Jesus Cristo viesse, quando o Messias viesse, conforme diz a Escritura, que então virá o seu templo, o Senhor. Eles liam aquela Escritura, eles estavam familiarizados com aquela Escritura, eles estavam familiarizados que quando o Messias viesse, o mensageiro que vinha na frente, ele viria, os montes altos seriam aplainados, os vales seriam endireitados, todo o caminho tortuoso se endireitaria. Então o intelecto daqueles homens disse: quando o Senhor vier ao seu templo, bom, o seu templo é o templo de Salomão, não é certo? Bom, então descerá uma escadaria enorme do céu, e sobre ela virá o Messias, mas na frente dele tem que vir um grande e poderoso mensageiro, que os montes, essas montanhas que nós estamos vendo aqui ao redor de Jerusalém, essas montanhas não existirão, porque conforme a Escritura diz, que os montes serão abatidos. Você entende? Então, descerá, bom, estará aqui o Anás, o Caifás, os mais importantes da congregação estarão na ponta da escada para recebê-lo. E descerá esse poderoso homem, vindo na frente do Messias, com uma super espada, uma super lança, e ele aplainará os montes, os caminhos tortuosos, estas curvas que temos nas ruas de Jerusalém não existirão mais. Intelecto, teologia, ensinamento, o que está fazendo? Está preparando um povo para rejeitar o Messias. Você entende? Quando Jesus veio, ele veio ao seu tempo, corpo humano. Quando o mensageiro veio na frente, veio João Batista. Quando ele estava planando aquela alta montanha chamada Herodes, não tinha lícito possuir a mulher do teu irmão. Quando aqueles soldados converteram-se e foram pedir um conselho para João, João estava ensinando como eles deveriam agir, os caminhos tortuosos estavam se endireitando, a Escritura estava sendo cumprida, e eles esperavam por coisas grandes. A intelectualidade da igreja sempre ensinou o povo que quando Jesus viesse nas nuvens, o arrebatamento se daria. Aviões iriam precipitar-se porque o piloto iria subir. Carros desgovernados pelas rodovias porque ali estariam crentes sendo arrebatados. O intelecto estava preparado
acordo com o que estava escrito e não de acordo com o que nós pensávamos que era. A respeito da visão da tenda, eles estão esperando uma tenda de plástico, uma tenda de lona. Quando vier o seu templo, Senhor, a sua tenda é o William Marion Branham. Glória a Deus. Oh, eles estão esperando as pessoas serem curadas no quartinho, por causa daquela restauração de braços e curas de pessoas que passariam a enxergar, de mudos que passariam a falar. Meus irmãos, eu era cego, quando eu passei pela terceira etapa do quartinho, eu passei a enxergar. Eu tinha uma denominação como muleta para poder caminhar como homem sincero, mas quando eu passei pela visão da tenda no quartinho, naquele quartinho que o William Marion Branham ficou durante uma semana, recebendo apenas da luz daquela coluna de fogo o ensinamento da revelação dos 700. Está ali no quartinho, a luz baixou no quartinho e começou a ensinar o irmão Branham acerca das coisas que ele deveria falar a respeito do cavaleiro montado num cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo negro, cavalo amarelo. Ali está a nossa visão da tenda, ali está a nossa terceira etapa, ali está o nosso batismo com o Espírito Santo. Você entende? É privilégio nosso ser tocado por João. É privilégio nosso reconhecermos o William Marion Branham. Você entende? Amém. Você entende que não é fanatismo falarmos de João? Não é fanatismo, porque na Bíblia está escrito que João vai tomar o livro da mão do anjo. Vai, João! Toma o livro para nos beneficiar. O livro está na sua mão. Profetiza outra vez, conforme diz a Escritura. Mas quem vai aceitar João? Quem vai aceitar o batismo com o Espírito Santo? Para aceitar o batismo com o Espírito Santo, você precisa abandonar toda a incredulidade, todo mundo, todo pecado, toda denominação, todo falso ensinamento, todo intelecto. Você entende, meus irmãos? Comece a ouvir os CDs, comece a ouvir as pregações, atente para o que prega o pastor João Bispo. Você entende? Porque o pastor João Bispo também foi tocado. Entende? Eu não creio que ele personifica, eu creio que ele é. Você entende? Eu tenho que crer para mim que eu não personifico um cristão, eu sou. Entende? Cada um de nós, irmão Branham, isso é a velha coisa hipócrita. Sabe o que é uma hipocrisia? Um fariseu. Fariseu, o irmão Branham diz na mensagem do orgulho. Sabe o que significa fariseu? É um ator, um que atua. Ele é um ator, ele é um hipócrita. É o que são os crentes hoje em dia. Eles são hipócritas. Eles são fingidos. São mentirosos. Eles agem de uma maneira na sua frente e no mundo eles agem de outra. Eles agem de uma maneira na igreja e no trabalho eles agem de outra. Nós temos que agir da mesma maneira que agimos diante dos irmãos lá no mundo, lá entre os não conversos, lá entre os não cristãos. E nós somos diferentes, nós somos malucos para eles. Você entende? Bons e velhos amigos de minha família creem que eu e meu irmão estamos perdidos mentalmente porque nós cremos em profeta, porque nós cremos numa mensagem, mas nenhum deles tem uma vida vivida como a nossa. Amém. Entende? Estou falando não para nos exaltar, mas para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Entende? Fala-se em confiança, creia num crente batizado com o Espírito Santo. Meus irmãos, eu sei que eu tenho tempo, mas é bom ir logo, né? 108. Por quê, meus irmãos? A escritura que nós lemos de Ezequiel, o irmão Branham está dizendo assim: vos darei um coração novo. Ou a Bíblia diz:
vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Você entende? Esse coração de pedra, primeiramente esse coração de pedra, endurecido no mundo do pecado, da mentira, da vaidade, um dia reconheceu que precisava de uma salvação. Então vem aqui a Escritura e diz, irmão Branham diz que essa Escritura é para o futuro, certo? Que Ezequiel subiu e viu algo que não era para a sua era, mas que era para a era futura, nossa era, o nosso tempo. Porque o tempo do transplante de coração é o nosso tempo. Amém. Você não ouve na história o transplante de coração há 2000 anos atrás, 4, 5 mil anos atrás. Transplante de coração é coisa do nosso tempo. Porque isso já está mostrando a hora de mudar o nosso coração. Tirar fora esse coração velho. Vou tirar um coração, vou dar um coração novo, irmão, não remendado, novo. Não vou fazer uma cirurgia no coração, eu vou tirar o coração. Vai tirar nosso coração, porque sabe, meus irmãos, o órgão tão importante que é o coração, tem um pequeno lugarzinho que a ciência nunca conseguiu descobrir o que era, que não tem nervos, não tem célula, não tem nada ali. Até que um dia alguém veio e disse, ali onde mora a alma. Sabe? Um lugarzinho pequenininho assim no coração, ali mora a alma. Sabe o que é a alma? Ali mora Deus. Deus no nosso coração. Certo? Deus no nosso coração. A palavra de Deus é mais importante para nós do que nossa família. A palavra de Deus é mais importante do que tudo para nós. Porque Deus está no nosso coração, nos constrangendo a amá-lo. Então, meus irmãos, observem a ordem da Escritura, é perfeita. 108, a personificação do cristianismo. Deus disse, primeiro eu tirarei o velho coração de pedra. Você não pode receber nada então. Ele disse, eu lhe darei um novo espírito. Agora, aquele não é o Espírito Santo. Certo? Vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. O irmão Branham disse, esse ainda não é o Espírito Santo, mas que é uma nova maneira de viver, uma nova vontade, certo? Novo gosto pelas coisas. É aí onde se tem cometido erro. Muitas pessoas, ou melhor, muitos chegam até o altar para orar, e eles ajoelham ali para orar, e em oração eles começam a sentir um pouquinho melhor. Eles podem se levantar e seguir em frente e pular ao redor por algum tempo, e após algum tempo você descobre que eles apenas saltam de novo. Eles nunca receberam o Espírito Santo. Você entende? Você entende por que mesmo o povo da mensagem, com a mensagem na mão, durante 40, 50 anos, nunca receberam o Espírito Santo? Tiveram uma nova maneira de crer, um novo desejo, um novo espírito, mas é aí onde pararam. Você não pode dizer que aquele povo que saiu do Egito não foi salvo das garras de Faraó. Eles foram salvos das garras de Faraó, mas eles não atingiram o batismo com o Espírito Santo, que é a terceira etapa. Não podemos dizer que os irmãos, nossos preciosos irmãos, crentes da mensagem, não foram libertos das garras denominacionais de Faraó. Foram libertos, mas estão perambulando no deserto durante 40 anos, até que chegou a hora do batismo com o Espírito Santo, até que chegou a hora de receber um Espírito que faz você agir de acordo com Deus. Vocês entendem, meus irmãos? Eles nunca receberam o Espírito Santo. Não importa o quanto pulem, ou quanto gritem, ou quanto azeite escorre de suas mãos, ou tenham as faces sangrentas, ou quanto eles falam em línguas. Você entende por que nós amamos o irmão Branham? Porque o irmão Branham prega para nós uma mensagem esclarecedora. Porque o irmão Branham prega para nós a mensagem
os ungidos dos últimos dias, e nos mostra que aqueles homens que não são verdadeiramente homens de Deus, eles podem produzir sinais, prodígios e maravilhas, e mesmo assim são falsos. Você sabe por que eu amo essa mensagem? Porque esta mensagem abriu nossos olhos. Quando nós tínhamos medo de questionar o ministro que ora pelos doentes e os doentes ficam curados, ele ora pelos cadeirantes e os cadeirantes deixam suas cadeiras de roda, ele ora pelos mortos e os mortos ressuscitam, mas ele permite que a mulher seja pregadora, ele permite que o povo seja batizado falando Pai, Filho e Espírito Santo, no batismo católico, na marca da besta. Ele permite a coisa toda desengonçada num plenário de pastores, num grupo de homens interpretando a mensagem. Mas quando ele ora, os enfermos são curados. Quando ele fala, as coisas acontecem. Todavia ele é falso. É verdade. É o Espírito Santo que está sobre ele, mas na carne. E Jesus mesmo advertiu: muitos fariam sinais, prodígios, e naqueles dias eles diziam: Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos demônios em teu nome? Sim, apartai-vos de mim, nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. Intelectuais, quando a Escritura diz que a mulher esteja calada na igreja, a Escritura não mudou, Jesus não mudou, mas ele, numa intelectualidade, ele abafa o versículo e dá uma interpretação e continua orando pelos enfermos, e os enfermos vão sendo curados, e o povo se perde por isso. O povo se perde porque o povo quer ver sinais. Jesus disse: geração má e adúltera, seguidora de sinais. É uma geração que vai bater foto para ver se aparece um sinal na cabeça do nosso pastor, do nosso ministro. Você entende? Aí faz um batismo, vê um sinal, que o sinal é a palavra. Amém. É de acordo com a palavra, me deixa ver a palavra. Se você crê e prega de acordo com a palavra, vive de acordo com a palavra, e vão ver se o sinal que você tem é verdadeiro ou não. O irmão Branham encontrou com os pentecostais. Primeira vez quando ele viu aquele homem na reunião, saltando e falando em línguas, e um outro pulava e interpretava. E o irmão Branham disse: estou entre anjos. E ele queria descobrir como era aquilo. E no final da reunião, com seu dom de discernimento, ele foi falar com um e disse: um era um genuíno cristão, mas o outro era um hipócrita. Ele era casado com uma mulher e vivia com uma outra e tinha filhos com ela. Aí pensei: estou entre demônios. Se o povo pudesse saber que o seu pregador é um demônio, se o povo pudesse saber que o seu apóstolo é um demônio, que o seu pastor é um demônio, mas o povo não sabe, meus irmãos, porque o povo está em busca de sinais, o povo não está em busca da palavra de Deus, o povo não está com uma sinceridade canalizada para a Escritura do dia. Não importa o quanto você mostra os tipos para ele, homens do nosso meio, que saíram do nosso meio, que creram como nós, que já falaram como nós, hoje pregam que a mensagem de João é heresia, é coisa do diabo, porque eles não são sinceros. Eles não são sinceros com os tipos de Moisés e Josué. Eles não são sinceros com os tipos da terceira etapa, onde estão dois querubins, um de cada lado da palavra, para receber a espada no momento oportuno, quando um não está usando-a. Eles não são sinceros, porque eles querem levar o povo à perdição. Sério, meus? Eles querem personificar. Eles querem imitar. Você entende? Como pode um demônio abrir os olhos dos homens? Como pode um diabo abrir os olhos de um cego? Como pode o diabo revelar a palavra? Eles chamam hoje João de diabo. Como pode o diabo pegar a mensagem e ver que o Cordeiro saiu do trono, que a era terminou, que o último eleito entrou para que os selos pudessem ser revelados? Como pode o diabo pregar um novo nome a Brana? Como pode? E depois eles expulsam o diabo de sua igreja, mas continuam com a sua doutrina.
Você entende? Você entende o que eu estou falando? Todos quantos abandonam a mensagem, abandona a mensagem, meus irmãos, não quer dizer que a unção se vai, a unção continua. A unção está derramada sobre todos. Quando a mensagem cai sobre o eleito, ela automaticamente molha o não eleito. Quando a água cai sobre o trigo, automaticamente ela respinga sobre o joio. E quando o trigo glorifica a Deus, o joio salta da mesma maneira e glorifica a Deus. E quando o trigo ora pelos enfermos, o joio vem e produz sinais e maravilhas. Quando o trigo revelou a terceira etapa, a abertura da palavra, o joio vem imitá-lo. Ele não fica de fora desse avivamento. Ele entra na festa. Você entende? Meus irmãos, 108, eles nunca receberam o Espírito Santo. Eles pulam, eles gritam, eles saltam. Aquilo foi apenas emoção humana. Eles têm um espírito novo e eles regozijam com ele. Ah, você está no espírito novo. Você não costumava fazer aquilo. Você entende? Darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei o coração de pedra da vossa carne e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito. Certo? Mas as pessoas param aqui. Elas recebem o transplante, recebem um novo espírito, uma nova maneira de crer, uma nova maneira de agir, mas elas não recebem as novas leis. Elas não recebem as leis de Deus que era para colocar no coração de carne. Você sabe que as tábuas da lei eram tábuas de pedra. Aquilo apontava para um coração de pedra. Mas as novas tábuas da lei, os 7 selos, os 10 livros dos 7 selos, é exatamente para o nosso tempo, para ser colocado num coração de carne. Essa é a nossa lei, essa é a lei do nosso reino, a revelação dos 7 selos. E a lei do nosso reino foi dada naquele dia no Monte Pôr do Sol, quando William Marion Branham estava lá naquela nuvem e recebeu o livrinho aberto do anjo que descia, a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. E quando o Senhor Jesus Cristo pôs um pé na terra e outro no mar, estava ali a lei do nosso reino vindo para a terra. E quando William Branham foi pregar a revelação dos 7 selos, no dia 17 ao dia 24 de março de 1963, estava ali lendo as leis do nosso reino. E assim como William Branham foi embora, Moisés foi embora, as leis do nosso reino foram dadas a João. E João vem e nos introduz no batismo com o Espírito Santo. Você entende? Não é eu que introduzo, é João, é a palavra, é o Senhor Jesus Cristo. Você crê que a palavra é o Senhor Jesus Cristo? Jesus é a palavra. Jesus é a palavra. Toda a escritura profética, manifestação profética de Deus é Jesus. Meus irmãos, parece ser tão racional. Eu não acreditava nisso. 111, a personificação do cristianismo. Então, depois disso, ele diz: te darei um novo espírito. O que é isso? Um novo desejo. Eu quero fazer o correto. Agora que eu sou um cristão, eu não vou fumar mais, eu não vou jogá-lo fora. Eu simplesmente... Meus irmãos, 113. Observem a ordem da Escritura. Depois dele te dar um novo coração, um espírito novo, ele diz: então derramarei o meu espírito. E então, isso é o que a Escritura diz aqui. Esta é a ordem pneumática e numérica da Escritura. Um coração novo, um novo espírito, e então o meu espírito. Então o Espírito Santo de Deus, o coração novo de Deus que Ele coloca em você, está bem no centro. Este é seu impulso, de onde suas emoções saem. O Espírito de Deus
o Espírito Santo se centraliza bem no meio do seu novo espírito e dali ele controla a sua emoção. É exatamente como a mola principal de um ótimo relógio a corda. Você não precisa dar corda nele todo dia. Deus deu corda uma vez por todas e está posicionado exatamente bem no meio da sua vida, da sua nova vida. Você entende que nós somos fanáticos por esta mensagem? Você entende o porquê que nós pregamos a mensagem do sétimo anjo e também falamos de João? Porque esse é o batismo do Espírito Santo do dia. Esta é a mensagem do dia. Esse é o coração que Deus tem para dar para cada um de seus filhos batizados no seu reino. O coração de Deus é a terceira etapa. É o coração que Ele tem. Ele pega a terceira etapa, tira o seu coração de pedra e põe dentro de você um coração novo, um novo espírito e o seu espírito. E se no seu coração, que tipifica a terceira etapa, não tiver os 7 selos, o seu coração não é habitado por Deus. Tem? No seu coração está o pular, falar em línguas, ser curado, ter um novo emprego, ganhar dinheiro, sentir emoção. No seu coração você quer mudar de vida, mas isso só lhe basta. Aí não está Deus. Se no seu coração não está os 7 selos revelados, não está Deus. E tem mais uma coisa, meu irmão. Se no seu coração não está Brana de um lado e João do outro, você não tem o Espírito Santo. É verdade. Você está personificando. Não adianta carregar a mensagem, não adianta carregar a Bíblia, porque de acordo com a Bíblia, o batismo com o Espírito Santo hoje é Apocalipse 10 dentro do nosso coração. E Apocalipse 10 tem 2 personalidades. Tem Brana e tem João, tem o sétimo anjo e tem João. Aleluia. E se tirar o raio-x do crente batizado com o Espírito Santo, você vai ver que dentro do coração dele está Deus. É Deus que está no nosso coração. Irmão Branco diz na mensagem ao nascer do sol, 202, que Cristo é os selos que foram revelados. Cristo é os selos. Se Cristo está no meu coração, Ele só pode estar no meu coração porque Brana tomou um livro e porque João reprofetizou outra vez. Você entende? Amém. Meus irmãos, para terminar, 118 veio adentro. Vamos 117, 118. Nos tempos antigos, quando as leis foram postas no tabernáculo, na arca, as leis de Deus, Ezequiel falou de outro tempo. Agora, há 2 classes de pessoas hoje em dia, as mesmas de sempre, que estão tratando de fazer algo para salvar a si mesmas. Cada uma diz: eu irei à igreja todos os domingos, isso é muito bom. Eu quero ser religioso, isso também é bom, mas isso é ser personificador. Isso é ser copiador. Isso é ser um ator. Isso é ser um mentiroso. Isso é estar sobre a lei, ainda sobre a lei. Porém, quando o outro, por ir à igreja e ser bom, não é algo que você possa fazer por si mesmo, mas é algo em seu interior que está fazendo por você. É o Espírito Santo em seu coração. Agora note isso na câmara interior. Estas pessoas que vivem aqui dentro parecem estar bem alimentadas, sempre se sentindo bem. Ezequiel disse: eu escreverei minhas novas leis e as porei em seus corações. Anteriormente a lei permanecia escrita em tábuas de pedra dentro da arca, e a arca representava o coração. Então porei minha nova lei em seus corações na arca. E você quer ver, meus irmãos, o desvelar de Deus, parágrafo 300? Para mostrar como essas novas leis é a revelação dos 7 selos. Irmão Branco diz no desvelar de Deus: a coluna de fogo aparecendo visivelmente entre nós, identificando que a mensagem está correta, como ele fez no Monte Sinai. Lembre-se, antes da verdadeira mensagem aparecer, Moisés pregou e ele os guiou para fora do Egito. Porém ali, antes que os verdadeiros mandamentos fossem estabelecidos, os selos fossem revelados, apresentados,
Deus desceu diante das pessoas e provou que Moisés era enviado dele. Antes dos selos serem revelados, a coluna de fogo desceu em 1950, lá naquele auditório, e foi fotografada. E depois vieram os verdadeiros mandamentos, a revelação dos 7 selos, que nós possamos ser crentes, firmes, batizados com o Espírito Santo, e assim o diabo não poderá nos vencer, o diabo não poderá nos tocar. Você entende, meus irmãos? Porque se o diabo andar, sai de nós aí, enquanto estamos recebendo um novo coração, um novo espírito, e aqueles demônios saem e andam por lugares áridos, conforme Mateus capítulo 12, e não encontram lugar, ele volta e encontra nós personificando o cristianismo, ele traz consigo mais 7 demônios, e o nosso último estado ainda é pior do que o primeiro. Mas que possamos ser crentes genuínos, sem personificar o cristianismo. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe.